Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro circuito online de microbiologia do FPI. Eu sou Laiane Oliveira Lima e vou falar para vocês sobre a técnica de coloração de grã. Vem comigo! A coloração de grã ela foi desenvolvida em 1884 pelo bacteriologista Hans Christian Gram. Então, apesar de já ter sido há algum tempo, ela continua sendo muito utilizada dentro dos laboratórios, em especial no laboratório de microbiologia. E essa coloração de Gram, ela permitiu que fosse feita a classificação das bactérias em dois grupos, as das gram-positivas e as das gram-negativas. E essa classificação, ela leva em consideração a cor que vai ficar na lâmina após a técnica de coloração, sendo que isso vai depender da disposição da própria parede celular, da própria organização da parede celular dessas bactérias. Vejam só, aqui na gram-negativa, a gente percebe que temos uma membrana plasmática, logicamente por serem células, aqui também na gram-positiva. Na gram-negativa, temos uma camada delgada de peptídeo glicano, enquanto que na gram-positiva a gente vê que ela é bem mais complexa, né? Já temos uma quantidade mais significativa do peptídeo glicano. E uma diferença bastante importante de ser explanada é a presença da membrana externa de lipossacarídeo, né, na bactéria gram-negativa, o que não é verificado na bactéria gram-positiva. Vamos para a descrição da técnica. Então, nessa técnica de coloração de gram, vai ser utilizado dois corantes de cores diferentes. O cristal violeta, que como o nome sugere, tem essa cor violeta, púrpura, e a safranina, ou fucsina, que tem a cor rosada ou avermelhada, certo? Então, aqui no passo número 1, a gente vai fazer a aplicação. Já temos aqui, espera-se que já esteja aqui com uma lâmina preparada com material biológico já fixado na lâmina. Então, aqui a gente vai colocar o cristal violeta e esperar 1 minuto para que, né, aconteça a fixação desse corante nas bactérias. Posteriormente, a gente lava com um fiozinho de água. É importante que essa água não seja em jato, para não haver a perda do próprio material biológico da lâmina, certo? E depois vamos aplicar o iodo, que é a solução mordente, certo? Esse iodo, ele vem para fazer justamente a fixação do corante nas células bacterianas. Posteriormente, a gente vai vir com uma outra solução, que é o álcool. E o que o álcool vai fazer? Como a gente colocou aqui, ó, o cristal violeta e fez a fixação, a gente vê que tanto a bactéria gram-negativa, aqui, ó, por esse bastãozinho, quanto a gram-positiva, todas se coraram. Quando a gente faz a lavagem com o álcool, o que acontece? As gram-negativas, elas perdem o corante. E vocês devem estar me perguntando, mas o porquê disso acontecer? Vamos voltar aqui no slide anterior. Então, assim, ó, veja, quando a gente coloca o corante violeta, aqui na gram-positiva, o que vai se corar é justamente o peptídeo glicano. Veja só, ele fica corado. Já na gram-negativa, quando se coloca esse corante, o que vai ficar corado não é o peptídeo glicano. Por quê? Porque eu tenho uma membrana externa que não me deixa passar esse corante. Então, o que se vai corar é a própria membrana. Quando eu aplico o álcool, o que vai acontecer? Ele vai reagir com essa membrana externa e vai remover essa membrana. Aí sim, a célula está pronta, está sem a membrana para receber o segundo corante, certo? E aqui, como ela já está fixada, o álcool, ele não vai descorar essa célula, porque ela já está fixada, certo? No peptídeo glicano. Então, aqui, depois eu venho com o outro corante, que é a safranina ou a fucsina,
E aí, quem estava sem coloração? A gram negativa. Então, ela vai ficar agora com o corante safranino, ou seja, vai obter a coloração rósea. Então, é bastante importante que a gente deixe claro que a técnica de gram ela é muito importante para fazer essa diferenciação nesse grupo de gram positiva e no grupo de gram negativa, mas ela não vai mostrar qual é o tipo de bactéria, especificamente qual é a bactéria que estamos ali fazendo aquele isolamento. Não vai me dizer a que doença, né? Qual é a doença que aquele micro-organismo está associado. Para isso, vai ser necessário outras provas químicas, certo? Bioquímicas. Então, posteriormente, essa lâmina, depois de passar por esse processo de coloração, ela vai ser seca, né? Pode ser tanto na estufa como no próprio ambiente. E aí vai ser possível fazer a verificação se é uma bactéria gram positiva, olha, aqui na cor púrpura, e gram negativa aqui com a cor vermelha. Veja que a gente pode ver as disposições, formatos, arranjos das bactérias, mas ainda assim não é possível dizer qual é aquele micro-organismo em específico. Para complementar a nossa prática, como estamos remotamente, eu vou deixar disponível um vídeo para vocês que é do professor Felipe Magalhães, certo? Ele é um farmacêutico microbiologista e ele vai mostrar para vocês como é que é feita a prática dentro do laboratório. No final, vou deixar o link para que vocês possam clicar e acessar o canal desse professor, tá certo? Muito obrigada a todos. Não deixem de responder o formulário, tá bom, gente? Obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Vamos lá, pessoal? Então, aqui a gente já tem as lâminas. Vocês estão vendo que elas estão com as manchas, né? Essas manchas são os micro-organismos já fixados, tá? Aqui o que a gente vai precisar, na sequência, violeta de genciana, que pode ser também o cristal violeta, o Lugol, que é o nosso mordente ou fixador, o álcool e a acetona, e a fucsina simples, que também pode ser a safranina, tá? E a água destilada, ela vai fazer parte do intervalo entre algumas ações da técnica de Gram, ok? Então, o vídeo vai mexer um pouquinho, porque sou eu que estou segurando aqui a câmera, mas vai dar direitinho para vocês verificarem. Se você for aluno, então olha aqui, esse é uma maneira que a gente encontrou em sala de aula para facilitar muito o nosso trabalho, tá? Então, os alunos, vocês conseguem individualmente ter aqui um pote de sorvete, fica a dica aí para vocês dizerem para o professor de vocês, o professor adora dica de aluno, tá? Então, coloca com uns palitinhos de churrasco e serve como um suporte para as lâminas, sem a gente sujar o resto da bancada, que aí são os técnicos que adoram quando a gente não suja o resto da bancada, tá ok? Então, a gente vai iniciar o processo de coloração com a violeta de genciana. Então, como a gente falou no vídeo passado, a violeta de genciana ou o cristal violeta vão entrar nas células tanto das bactérias gram-positivas quanto das gram-negativas, tá ok? Então, aqui eu vou encharcar a lâmina com o cristal violeta ou com a violeta de genciana, tá? Pronto. E aí, conta-se 1 minuto com o cristal violeta ou a violeta de genciana em cima dos micro-organismos que já estão fixados, tá? Vejam naquele vídeo da técnica de Gram a importância de eu fixar os micro-organismos. Já pensou se eles não tivessem fixos? Eles iam ficar aí boiando nesse líquido, né, nesse corante, e a gente ia perder os micro-organismos quando nós retirássemos o corante, tá ok? Então, passado 1 minuto com o cristal violeta ou a violeta de genciana, a gente retira o excesso, faz a retirada do excesso de corante. Alguns analistas fazem uma lavagem com água após essa retirada.
Eu geralmente não lavo, tá? Porque funciona da mesma forma. E a gente vai acrescentar o Lugol. Então, nesse ponto, quando eu estou dando aula também para os meus alunos, eu gosto de não fazer a lavagem, porque é interessante mostrar mais ou menos uma parte do mecanismo. A gente vai deixar um minuto de Lugol, tá? Mas prestem atenção, nessa região superior aqui, ó, o Lugol, ele reage com a violeta de genciana, formando uma substância insolúvel, tá vendo? Essa substância insolúvel é o complexo que vai ser formado dentro das células microbianas e que vai fazer com que essa substância insolúvel, né, de iodo com a violeta de genciana, ela tenha dificuldade de ser retirada pela próxima etapa, que é a lavagem com álcool e acetona, tá ok? Então, a gente deixa o Lugol aqui por 1 minuto e depois faz a retirada. Passado 1 minuto, mesmo procedimento. Retira o excesso, tá? Então, vamos retirar aqui o excesso. E agora a gente passa para a terceira parte da técnica, que é a lavagem com álcool e acetona. Então, essa lavagem, ela deve ser feita até a parte em que a gente vai verificar que não vai mais sair nenhuma tinta, tá? Ela não vai mais escorrer. Então, eu posso colocar ele aqui inclinado. Eu vou fazendo as lavagens. E percebam, ó, que o corante ele vai saindo, tá? O excesso de corante na realidade. Então, esse excesso vai saindo. Faço a mesma coisa com a segunda lâmina. Então, retiro o excesso. Faço a retirada desse excesso. E, após esse procedimento, eu vou fazer uma lavagem com água destilada, tá ok? Então, gente, outro ponto da técnica, eu faço a lavagem com água destilada para retirar o excesso, tá, de álcool e acetona, e eu vou passar para a parte final da coloração de grão. Retiro o excesso de água, ponho a lâmina aqui no lugarzinho dela novamente. E a última parte da coloração é que eu acrescente a fucsina ou a safranina. Alguns analistas gostam mais da safranina, por ela ser mais avermelhada, mais rosada. Então, no final da técnica, deixaria a lâmina mais rosadinha, de uma bactéria gram-negativa. Mas eu gosto de trabalhar com a fucsina também, sem problema. Então, nós vamos acrescentar a fucsina simples, da mesma forma como foi acrescentado naquela hora, né? O cristal violeta ou a violeta de genciana. E eu espero 45 segundos com a fucsina agindo sobre a parede celular desses micro-organismos. E finalmente, depois dos 45 segundos, a gente retira o excesso de fucsina novamente porque retira o excesso de outro corante, né? A fucsina é outro corante. Então, a gente pode, depois de retirar o excesso de fucsina, põe a lâminazinha aqui inclinada e novamente lava com água para retirar o excesso de fucsina. Percebam que nós já temos lâminas com diferentes colorações, tá? Então, a gente já fica, né, de orelha em pé para saber que micro-organismo é esse, ou pelo menos, na realidade, a gente não vai descobrir qual é o micro-organismo, a gente vai saber qual é a sua característica tintorial relacionada à coloração de grã, se é um micro-organismo gram-positivo ou se é um micro-organismo gram-negativo, tá? Passado essa lavagem pós-fucsina, a gente pode levar essa lâmina para um secador bacteriológico ou esperar que ela seque no ambiente até que a gente leve ao microscópio, tá ok? Vamos ver agora no aumento de 100, na objetiva de 100. Isso aqui é um aumento de 1000 vezes, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nelas. Olha aí. Então, aí a gente tem, pelo visto, bacilos gram-negativos. Então, são bacilos porque eles têm uma formazinha de bastão, tá? Então, essa forma de bastão faz com que a gente saiba que essa amostra são bacilos gram-negativos. Então, aqui na objetiva de 1000, perdão, na objetiva de 100,
com um aumento total de 1000, a gente vê bacilos gram negativos, tá? Então, bacilos, porque eles têm uma forma de bastão, estou mudando aqui o foco para tentar ver melhor. Então, eles têm uma formazinha de bastão. Gram negativos, porque eles têm a coloração rosa ao final da técnica de gram. Já na outra amostra, vamos lá. Então, aqui dá para ver a diferença, né? Nós temos bactérias já roxas, bem diferente a coloração do rosa da amostra anterior. Essa é a objetiva de 40, então um aumento total de 400 vezes. E no aumento de 1000 vezes, a gente tem as células roxas, diferentes da anterior, que são cocos gram-positivos, tá? Então, vocês veem as células bem mais roxas, né? E redondinhas, o que prova que nós temos aqui cocos gram-positivos, tá?